Olá, amigos e irmãos. É um prazer estar aqui novamente para trabalhar um tema para nossa reflexão. Está lá no capítulo 18, versículo 20 do Evangelho de Mateus, que certo dia Jesus, durante uma conversa com seus discípulos, dava-lhes muitos conselhos e instruções importantes para a prática da doutrina que ensinava. Disse o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus com certeza animava assim os seus seguidores e também a todos nós a nos reunirmos sempre para estudar as coisas de Deus e as lições que ele próprio, Jesus, dava aos apóstolos e aos discípulos. Sendo assim, meus irmãos, quero convidá-los a elevar os pensamentos, pois estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Estamos aqui pedindo a sua bênção e a sua proteção para os nossos lares, para os nossos familiares e a todos aqueles que estão necessitando de amparo e de conforto espiritual. E tenhamos a certeza de que Ele está conosco, presente entre nós e que não estamos desamparados. Disse Jesus ainda: deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortalece os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de amparo e de consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes darei o grande remédio para amenizar os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuidor da virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 19. Esse chamamento do Cristo não se dirige somente às crianças, mas iremos hoje falar somente delas. Esse é o convite que trago para nossa reflexão. Falar de Deus, de Jesus com as crianças e o Evangelho no lar. É muito importante fazer o Evangelho no lar envolvendo nossas crianças. Mais necessário ainda nos últimos meses, quando as crianças estão impossibilitadas de participarem da evangelização no centro espírita. São muitos e significativos os relatos em que uma pessoa em desespero ou aflição se recorda das preces ensinada por seus pais na recuada infância. O que se passa é que todo tipo de conhecimento passado pelos pais aos filhos, seja esse conhecimento digno ou não, fixa de maneira inapagável na mente deles e se agasalha no íntimo de suas almas. Aí está a tamanha importância do que os pais ensinam aos seus filhos dentro do lar. A preocupação que devemos ter para com as crianças e para com as coisas que estamos ensinando e para os exemplos que estamos dando dentro do lar. Saibamos que qualquer que seja a esfera de ensinamento doméstico se fixará na vida da criança, que ao se tornar adulta conduzirá marcas, hábitos ou até mesmo muitos conflitos provenientes de tudo que lhe foi semeado na mente. Ora, se a criança é apta a colar em sua personalidade e informação tudo o que lhe é dito ou ensinado
por pai e mãe no lar, por que não deixar-lhe material grandioso e abençoado ao alcance de sua capacidade retentiva? Por que não falar sobre Jesus e também sobre o nosso Pai maior, Criador da vida, Criador dos mundos, nosso Criador? Ensine seus filhos desde cedo a prestar reverência à vida, através do exercício do respeito à natureza. Mostre a eles como é importante cuidar dos vegetais, desde as plantinhas ornamentais de sua casa às árvores das ruas e das florestas. Apresente-lhe razões para que respeitem os animais, não só os que criamos em casa como verdadeiros mimos, mas do mesmo modo os bichos das matas, os animais em geral. Diga sempre aos filhos o quanto é bom fazer o bem, mesmo que à nossa volta muita gente não o faça, pois a nossa alma, o nosso ser ou a nossa consciência experimentará profundo contentamento por agirmos corretamente, por tratar bem os valores da vida. Sendo assim, entre todas as providências tomadas por nós, a fim de dar conforto e proteção às crianças, há uma que supera a todas as outras, que é a feliz iniciativa de lhes ensinar o melhor modo de fazer contato com Jesus e com o Papai do Céu. É fundamental ensinar às crianças que, da mesma forma que precisamos tomar banho, que precisamos de comida, do repouso, do brincar, do remédio em nossa atividade diária, entre outras coisas, bem mais necessitamos da alimentação da alma, da iluminação da nossa inteligência, para que não nos desequilibremos diante de tantas e variadas dificuldades terrenas, ou ainda para nos mantermos harmonizados. É muito comum que os pais encontrem alguma dificuldade quando desejam oferecer aos filhos pequenos o prato abençoado do Evangelho de Jesus, servido na mesa dadivosa do Espiritismo. Situações que os pais enfrentam com os filhos porque não se aquietam, não se concentram, que só desejam brincar, que dizem que não gostam, que não prestam atenção na seriedade do momento, entre outras situações que possam surgir. Tudo isso é verdade, uma vez que as crianças, em função de pouca idade, ajustam-se mais facilmente às atividades mais lúdicas, mais soltas e despojadas, mais alegres, e não às atividades mais formais. Mas o importante é que nós adultos aprendamos a falar e a mostrar o Evangelho aos pequenos sem qualquer formalidade que se faça cansativa ou que seja dispensável. Então precisamos avaliar a forma como a gente vem fazendo o Evangelho no lar e quais as modificações que poderão ser feitas para nos adequarmos de maneira um pouco mais leve e incluirmos as nossas crianças no momento do Evangelho no lar. Podem e devem os pais procurar eliminar toda e qualquer formalidade quando se tratar de apresentar o amigo Jesus aos seus filhos. Faz-se necessário identificar qual a melhor forma, a melhor estratégia para ter acesso às almas infantis e se faz necessário verificando, observando os filhos e do que eles mais gostam, como por exemplo,
gostam mais de contação de histórias, gostam mais de ouvir músicas alegres, desde que as músicas tenham um conteúdo instrutivo e que venha a atender ao tema daquele momento. Podemos lançar mão de fantoches, desenhos, jogos pedagógicos que poderão ser criados com as próprias crianças a partir dos ensinos de Jesus. Pode-se ainda sentar-se no chão, tanto dentro como fora de casa. De repente fazemos o evangelho no momento durante o dia. Tem um lindo sol, eu tenho a possibilidade de sentar no quintal, colocar um tapete. Não há problema algum em fazermos de uma maneira mais descontraída, não necessariamente o tempo inteiro sentados, todos à volta da mesa. Podemos buscar maneiras diferentes. Entre outras formas que podemos encontrar para que possamos sair da rigidez, do sentar e ficar quieto escutando, o que se torna pesado e intocável para a criança. Podemos, inclusive, ouvir a opinião dos pequenos de como eles gostariam de fazer o evangelho naquela semana, por exemplo, e ir alternando as formas de conduzir. Uma semana faz um combinado com eles e faz-se o evangelho de uma maneira mais lúdica. Na outra semana faz o evangelho de uma maneira mais com leitura e conversa e combina um desenho do que foi compreendido, do que foi estudado, e eles representam através de desenho. Ou pode-se ainda combinar uma construção com massinha de modelar após o término do evangelho. Então, realmente buscar maneiras para que a criança interaja e ao mesmo tempo consiga assimilar o aprendizado daquele momento. E assim, o melhor momento, independente do lugar em que estejam, é sempre aquele em que os pais e filhos estejam juntos e dispostos. Aí tem-se os melhores lugares e as mais ricas condições para a realização do evangelho no lar. O que precisamos é encontrar formas de apercebimento e fixação das lições do evangelho pela mente da infância. O evangelho no lar é uma instituição de louvor ao nosso Mestre Jesus, o nosso convidado especial, e que procura fazer com que a família desenvolva maior integração com ele e com sua mensagem, que lhe sirva para uma vivência saudável e feliz ao longo da semana. E assim, quando ouvir no seu íntimo a indagação do Pai do Céu a respeito do que fez da vida dos seus filhos que lhes foram confiados, você poderá responder com a alma cheia de contentamento, que os conduziu com segurança ao encontro do Mestre, jamais o impedindo de conhecê-lo e de se aproximarem dele. Bendita fonte de saber e de harmonia para todos. Por isso, é necessário esforçar-se a cada dia para falar de Deus ou das coisas sobre Deus e sobre Jesus aos seus filhos, sem exageros, para que não possam ser desmentidos na medida em que cresçam. Conversar dentro da realidade do Evangelho, sem criar fantasias, achando que está assim ensinando melhor a criança. Trabalhe no sentido de que os seus filhos aprendam a crescer sob a inspiração superior da ideia de um Senhor Criador que criou tudo e todos
e que ama a tudo e a todos. Tenha a certeza, pois, de que seus filhos guardarão, desta forma, para sempre os seus felizes ensinamentos no seio da alma, firmando-se na estrada da alegria, responsável pela vida fora. E para concluir, quero fazer uma oração da criança. É uma oração ditada pelo Espírito Emmanuel, no livro Antologia da Criança, Espíritos Diversos, de Francisco Cândido Xavier. Amigo, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento. Não me condenes à ignorância ou à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, do teu convívio, de tua obra. Em tua companhia estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor quando a sombra do erro envolve-me o caminho para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem onde estiver. Não me afastes de Deus e ajude-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto a plantinha tenra precisa de água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Emmanuel. As fontes utilizadas para o tema de hoje foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro do Raul Teixeira, Ações Corajosas para Viver em Paz, e o Evangelho aos Simples, de Ivone A. Pereira. Aliás, esse livro é muito apropriado para ser utilizado no Evangelho com as crianças. Ele vem de uma forma de contação de histórias, é uma obra mediúnica voltada para a aprendizagem evangélico espírita da criança. Então é bem interessante caso alguém tenha a possibilidade de usufruir dessa obra para o Evangelho com as crianças. O meu muito obrigada por essa oportunidade, por esse momento, e que possamos nos esforçar para envolver as nossas crianças no Evangelho no lar e nos ensinos sobre Deus e sobre Jesus. Muito obrigada e paz para todos.